Sabedoria Oriental. Pensadores do Oriente Antigo. Parte 1. Resumo e ambientação histórica. Durante o chamado período axial, aproximadamente entre os séculos 8 e 3 a.C., o mundo assistiu a uma transformação profunda e simultânea em diversas culturas. Sem contato entre si, civilizações da Índia, China, Grécia e Oriente Médio começaram a produzir reflexões filosóficas e éticas que deixavam de lado explicações míticas e colocavam o ser humano no centro das questões fundamentais da existência. Enquanto na Grécia os pré-socráticos se perguntavam sobre a origem da natureza e o que constitui o ser, no Oriente, especificamente na Índia e na China, floresciam tradições de sabedoria que, embora distintas, partilhavam de uma preocupação semelhante. Como viver bem, como lidar com o sofrimento e como estabelecer ordem no mundo humano. Essas tradições não surgem em academias filosóficas, como as escolas gregas, mas em contextos culturais e religiosos complexos, em que o pensamento filosófico está intimamente ligado à ética, à espiritualidade e à organização social. Duas figuras centrais se destacam nesse panorama: Siddhartha Gautama, o Buda, na Índia, século VI a.C. Confúcio, Kongfuzi, na China, século V a.C. Ambos representam uma virada de foco, do cosmos para o ser humano, da especulação para a prática, do ritualismo para a interioridade e a ética. A seguir, passaremos à parte 2, principais pensadores e filósofos, mergulhando nas contribuições centrais de Buda e Confúcio. Parte 2, principais pensadores e filósofos da semana 1. Siddhartha Gautama, o Buda, Índia, século VI a.C. Quem foi? Siddhartha Gautama nasceu por volta de 563 a.C., no atual Nepal, como príncipe do clã Shakya. Criado em meio ao luxo e protegido das dores do mundo, abandonou sua vida de conforto ao se deparar com as 4 visões: velhice, doença, morte e um homem em busca espiritual. A partir disso, tornou-se um buscador da verdade, praticando austeridades extremas até alcançar o que chamou de iluminação, o despertar para a verdadeira natureza da existência. Fundou o budismo, uma tradição que pode ser compreendida tanto como filosofia quanto religião, dependendo da abordagem. O foco central de seus ensinamentos é o sofrimento humano e a libertação dele, através da prática interior e da transformação da mente. Principais ideias: a vida é permeada por sofrimento, dukkha. A causa do sofrimento é o desejo, tanha. É possível cessar o sofrimento. Existe um caminho para isso. O caminho óctuplo 2. Confúcio, Kongfuzi, China, século V a.C. Quem foi? Confúcio nasceu em 551 a.C., em meio a um período de instabilidade política e guerras entre feudos na China. Filho de uma família pobre da nobreza, tornou-se professor, conselheiro político e reformador moral. Não fundou uma religião, mas uma filosofia prática centrada na ética, na responsabilidade e na ordem social. Fundou o que hoje chamamos de confucionismo, um sistema de pensamento que valoriza a educação, o respeito às tradições e o cultivo da virtude como base para uma sociedade justa. Principais ideias: o indivíduo deve cultivar a virtude através da prática. O governante deve ser um modelo de retidão moral. A sociedade justa nasce da ordem nas relações humanas. O conhecimento e a ética devem andar juntos. Na próxima parte, 3, aprofundaremos os pensamentos de cada um separadamente, analisando com mais calma suas doutrinas, tensões internas e implicações. Depois, fechamos com um resumo geral reflexivo e integrador. Aprofundamento 1. Siddhartha Gautama, o Buda. A questão central: por que sofremos? Enquanto os gregos olhavam para o cosmos, Buda olhou para o coração humano. Sua pergunta principal não era do que é feito o mundo, mas sim, por que sofremos? E como podemos deixar de sofrer? Essa mudança de foco é radical.
Ele não quer explicar o universo, mas transformar a experiência humana. As quatro nobres verdades. Essas são o coração do ensinamento budista, fruto da iluminação do próprio Buda. A vida contém sofrimento, dukkha. Não se trata de pessimismo, mas de lucidez. A vida envolve frustração, perda, dor, instabilidade. Até o prazer é fonte de sofrimento, pois é passageiro. A causa do sofrimento é o desejo egoísta, tanha. Desejamos que as coisas durem. Desejamos controle, segurança, prazer contínuo. Mas tudo é impermanente. E isso nos causa angústia. É possível cessar o sofrimento. O sofrimento não é uma condenação eterna. Pode ser superado com sabedoria e prática. Existe um caminho para isso. O caminho óctuplo. Um conjunto de atitudes e práticas éticas, mentais e meditativas que ajudam o ser humano a se libertar da ignorância e do apego. O caminho óctuplo, resumido em 3 eixos. Sabedoria, compreensão correta, entender as 4 verdades. Intenção correta, agir com compaixão e desapego. Conduta ética, fala correta, sem mentira, fofoca, discurso violento. Ação correta, não matar, roubar, agredir. Meio de vida correto, não viver de atividades prejudiciais. Disciplina mental, esforço correto, evitar estados mentais negativos. Atenção plena, mindfulness. Meditação correta, concentrar e observar a mente. A realidade como impermanência. Buda rompe com a ideia de um eu fixo e permanente. Segundo ele, tudo o que existe está em constante transformação. O que chamamos de eu é apenas um conjunto de processos físicos e mentais. Não há um eu eterno, indivisível. O apego a esse eu é o que nos mantém presos ao sofrimento. Assim como uma vela que se apaga não vai para lugar nenhum, a mente liberta também se dissolve no silêncio. Reflexões profundas sobre o pensamento budista. Já percebeu que quando você aceita uma dor, ela pesa menos? Já se deu conta de que a maioria dos sofrimentos vem de expectativas não correspondidas? Quantas vezes você sofreu por algo que não era real, mas apenas uma projeção da sua mente? O que te faria realmente livre? Ter mais ou precisar de menos? Aprofundamento 2. Confúcio. Kongfuzi. A questão central: como viver em harmonia na sociedade? Confúcio vivia numa China fragmentada, marcada por guerras entre reinos. Diante desse caos, ele não buscou uma explicação metafísica, mas um caminho ético-político. A pergunta de Confúcio é: como podemos construir uma sociedade justa, pacífica e virtuosa? Os pilares do pensamento confuciano. Primeiro Ren, benevolência, humanidade. É a virtude suprema. Significa tratar os outros como seres humanos, com empatia, respeito e cuidado. Não faças aos outros o que não queres que façam contigo. 2. Li, ritos, etiqueta, respeito às tradições. Para Confúcio, a ordem moral nasce da ordem nos gestos diários. Respeito aos pais, ao professor, às cerimônias, às obrigações sociais. A civilização começa na cortesia. O Li não é superficialidade. É o treinamento do caráter através do gesto correto. Terceiro, Xiao, piedade filial. O respeito e a obediência aos pais é a base moral da sociedade. Quem aprende a respeitar os mais velhos, saberá respeitar a lei e os outros cidadãos. Quarto, Junzi, o homem superior. Não é o nobre de sangue, mas o nobre de caráter. É aquele que se educa, que domina suas paixões, que age com retidão. O Junzi é o modelo que todos deveriam seguir, e o governante deveria ser o maior deles. Política confuciana. A ética, como base do governo Confúcio, acreditava que a política não deve ser feita pela força, mas pelo exemplo moral. O governante que age com justiça inspira um povo justo. A educação é o caminho para transformar o caráter do povo. Governar pelo exemplo é como o vento sobre a grama. Onde passa, todos se curvam. Reflexões profundas sobre o pensamento confuciano.
A ética pode ser ensinada? Ou nasce com a pessoa? O comportamento dos líderes molda a sociedade? Ou a sociedade molda os líderes? Respeitar tradições é sabedoria ou apego ao passado? O que você entende por ser um bom exemplo? Você se vê como tal? Resumo. Geral. O Oriente pensa a condição humana. Na primeira semana, mergulhamos no pensamento dos pré-socráticos, onde a principal preocupação era decifrar os fundamentos do cosmos. Eles queriam entender do que tudo era feito, qual a origem da natureza, o que permanece e o que muda. Já nesta segunda semana, o foco desloca-se radicalmente. Em vez de perguntar sobre o que sustenta o mundo, os pensadores orientais se voltam para uma questão ainda mais humana: o que sustenta o sofrimento, a desordem e a dor na vida em sociedade. Essa guinada representa um amadurecimento filosófico fundamental, a transição da cosmologia para a antropologia existencial e ética. E isso acontece com força na Índia e na China, quase simultaneamente, com dois nomes que se tornariam imortais: Buda e Confúcio. Apesar de viverem em contextos muito diferentes, os dois compartilharam uma mesma intuição. A salvação do ser humano está em sua própria transformação interior. Eles se distanciam das explicações religiosas ou míticas dominantes na época e propõem caminhos práticos, baseados na razão, na ética e na consciência, para superar o sofrimento e o caos. Buda, ao observar a dor e a morte, percebeu que o sofrimento está enraizado no desejo e na ilusão de permanência. Para ele, a mente humana fabrica o apego, e é nesse apego que nasce o sofrimento. Sua filosofia nos convida a olhar para dentro e questionar: por que sofro? Do que tenho medo? O que estou tentando controlar que, na verdade, não posso? A resposta de Buda é clara e desafiadora. Somente o autoconhecimento, o desapego e a prática ética constante podem nos libertar. O caminho não passa por um Deus, nem por um sacerdote, nem por um livro sagrado. Passa pela disciplina da mente e da compaixão. Já Confúcio viveu em uma sociedade dilacerada pela desordem política e moral. Ele não buscava o alívio da dor interior, mas sim a restauração da harmonia social. Sua proposta não era espiritual, mas profundamente ética e educativa. Para ele, o mundo só se tornaria justo se os indivíduos, especialmente os governantes, fossem modelos de virtude, cultivando a retidão, a justiça, a sinceridade e o respeito às tradições. Confúcio não queria destruir o passado, mas reformá-lo de dentro, pela excelência do caráter. Seu foco era menos o sofrimento individual e mais o colapso das relações humanas. E ele acreditava que a solução começava pela família, pela educação moral e pelo exemplo de quem lidera. Enquanto Buda nos convida ao silêncio interior e à renúncia do ego, Confúcio nos chama à ação ética, à responsabilidade social e à excelência pessoal como base da coletividade. Um busca a libertação do sofrimento através da contemplação e da sabedoria meditativa. O outro busca a justiça social através da virtude e da ordem nas relações. Ambos, no entanto, rejeitam a superstição e a arbitrariedade do destino. Eles confiam na razão, na disciplina e no esforço humano como caminhos possíveis de redenção. Ambos também compartilham a ideia de que a mudança do mundo começa com a mudança do indivíduo. Para Buda, o sofrimento externo é reflexo de uma mente não treinada. Para Confúcio, o caos político é sintoma de uma sociedade sem virtude. Os dois apontam para a mesma direção. A transformação coletiva começa por dentro. Lições que ficam: que o sofrimento pode ser compreendido e dissolvido com sabedoria, e não apenas suportado com resignação. Que a ética não é um conjunto de regras externas, mas uma forma de lapidar o caráter humano. Que filosofia não é um exercício intelectual estéril, mas um projeto de vida. Se os pré-socráticos nos ensinaram a perguntar sobre o mundo, Buda e Confúcio nos ensinam a perguntar sobre nós mesmos, nossas intenções, hábitos, desejos e atitudes. Para refletir, Buda te pergunta:
Você está alimentando seu sofrimento ou aprendendo com ele? Confúcio te pergunta: sua conduta inspira o mundo que você quer viver? Na próxima semana, voltamos para o Ocidente e encontraremos alguém que soube unir as duas coisas: o questionamento interior e o diálogo com o mundo. Um homem que nada escreveu, mas que fundou um jeito de pensar inteiro: Sócrates.